Obrigado, pastor Rui. Muitíssimo obrigado. Boa noite, queridos. Boa noite, queridos. Privilégio poder estar aqui com vocês hoje, viu? Eu creio que Deus ele promove encontros divinos. E eu creio que essa noite não é uma noite comum. Amém? Não é uma noite comum. Na verdade, toda vez que nós estamos em um ambiente espiritual, e este é um ambiente espiritual. Um ambiente espiritual não é um ambiente comum. Você tem que decidir, ou você fica no comum, ou você tem experiências com Deus. É uma decisão sua. E nós estamos num ambiente espiritual, e para mim é um privilégio poder estar aqui com você nessa noite. E eu sei que o Senhor ele vai fazer grandes coisas aqui. Amém? Sabe, queridos, eu estava aqui enquanto estávamos adorando o Senhor, e subiu no meu coração uma imagem, e o Senhor fala conosco de diversas formas, e particularmente comigo, o Senhor fala muito através de imagens. Às vezes eu vejo coisas por dentro, coisas naturais, para explicar coisas espirituais. E veio ao meu coração a imagem de um tempo de sequidão. Eu sei que aqui na Serra talvez isso não seja tão comum. Normalmente região serrana chove mais. Mas eu já morei em lugares onde passou muito tempo sem chuva, 2 meses, 3 meses sem chover. E é um esforço para as pessoas manterem pelo menos o seu gramado, o seu jardim. Elas não querem perder, e então elas começam a colocar ali um regador em alguns minutos, porque até a água é racionada, para não perder aquilo que para elas é importante. Mas há um tempo de sequidão, então há um clamor no coração das pessoas para que a chuva venha. Mas enquanto isso elas estão vivendo com pouco. Não lavam o carro para não gastar água, não pode lavar calçada, senão a prefeitura dá multa. E fica ali cuidando do seu jardim para que ele não morra. E o Senhor colocou no meu coração justamente que em momentos de sequidão, de repente os ventos eles começam a mudar, e você começa a perceber algo diferente no ar. Quando os ventos começam a mudar, logo nós percebemos: ei, os ventos estão mudando, está chegando chuva. Sabe de uma coisa? O tempo de sequidão na sua vida acabou. Os ventos estão favoráveis, e uma abundante chuva está pronta para ser liberada. Aleluia. Tem coisas que nós pegamos no Espírito, tem coisas que estão prontas para serem liberadas, mas nós precisamos andar na dimensão do Espírito, para pegar coisas que estão na dimensão do Espírito, para que estas coisas possam nos trazer de volta ao propósito que Deus nos estabeleceu nessa terra. Existe uma abundante chuva de Deus pronta para ser liberada sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Deus é um Deus de abundância. Abra a sua visão. Não fique com a mentalidade miserável, com o pensamento de coitadismo. Você não é um coitado. Você é a coroa da criação. Você é o melhor de Deus. Você é o melhor que Deus podia fazer. Foi justamente você, a imagem e a semelhança de Deus. Sabe o que a Bíblia diz a seu respeito? Que você é a obra-prima de Deus. A obra mais inspirada de Deus se chama você. E por causa de você, Deus está preparando coisas gloriosas. Você está no momento certo, no tempo certo, no lugar certo, porque você vai ser o responsável por ativar essas verdades na vida de outras pessoas. Não pense que você está aqui simplesmente para receber. Você está aqui para ser ativado, porque a partir de você, outras pessoas serão ativadas. Aleluia. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, nós te damos graças nessa noite. Sabemos que estamos num ambiente espiritual, e num ambiente espiritual tudo é possível. Num ambiente espiritual nós estamos gerando coisas no reino do Espírito. E sabemos, Pai, que Tu és o maior interessado em afetar as nossas vidas, em tocar as nossas vidas nessa noite. Nós não seremos mais os mesmos, porque estamos debaixo da influência certa, a influência dos céus, a influência do Teu Espírito. Osamanda kala sacharamandai, recalabasonde kendriaste recandaia, rebalasote querabasondaralabas. Eu creio, Senhor, que a nuvem de glória do Senhor sobre este lugar, oh, ela vai inundar as nossas vidas, ela vai inundar o nosso coração. Nós seremos encharcados pela glória do Senhor, e nós não iremos impedir a abundante chuva do Senhor que virá sobre nossas vidas. Nós não iremos abrir o guarda-chuva da religião. Oh, nós não iremos abrir o guarda-chuva do racionalismo. Não, não, não.
nós iremos nos dispor para receber tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Eu oro, Pai, para que nossas mentes e corações estejam cativos à obediência de Cristo. Eu oro, Pai, por espírito de revelação e de sabedoria no pleno conhecimento do Senhor e da sua vontade. Declaro olhos espirituais abertos, ouvidos espirituais abertos. Toda religiosidade é quebrada em nome de Jesus. Eu declaro fortalezas caindo por terra em nome de Jesus. Porque onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Há uma liberdade nesse lugar, há uma liberdade em nossas vidas. E nós não seremos mais os mesmos ao sair daqui. Obrigado, Pai, por graça e bondade da tua parte. Eu te dou graças por respostas chegando aqui. Existem pessoas que estão aqui e elas precisam de uma resposta do Senhor. E sei, Pai, que existem coisas que estão sendo liberadas. Respostas chegarão, testificação chegará. E você não andará mais como quem anda no escuro, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até que se torne dia perfeito. E quem anda de dia não erra o caminho, não tropeça. Obrigado, Pai, porque sei que o ambiente está favorável para que o Senhor possa mover os céus em nosso favor nessa noite. Te damos graças porque nada irá nos distrair. Nada. Nós estamos presos à unção, cativos à unção do Teu Espírito. Exaltamos a Tua palavra acima de todas as coisas, porque Tu mesmo a exaltaste. Te damos graças, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em João capítulo 7. João capítulo 7, versículos 38 e 39. Abra comigo a sua Bíblia aí. Vamos escorrer alguns textos aqui que vão trazer clareza ao nosso coração acerca da vontade de Deus. Aleluia. Sabe, queridos, nós precisamos discernir a unção do Espírito. A unção do Espírito você não sente, você percebe, é diferente. Porque se você sentir, está nos sentidos naturais. O sentimento é baseado em coisas naturais. Não é por causa de um arrepio que Deus está aqui. Deus está aqui porque a palavra está sendo pregada. Porque nós que somos seres espirituais estamos reunidos no coletivo. E sabe, queridos, quando nós percebemos a unção do Espírito se manifestando, isso faz toda a diferença em nossas vidas. Detalhes, coisas pequenas que passariam imperceptíveis, elas começam a cair no nosso coração, ser firmadas no nosso coração. E nós conseguimos perceber coisas que nós não perceberíamos se estivéssemos apenas no âmbito natural, julgando as coisas pela perspectiva natural. Eu quero dizer algo para você. Nós nem entramos na mensagem ainda, mas eu vou te dar uma dica, um conselho. E a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Deixe suas reservas de lado. Deixe seus argumentos de lado. Fique com a palavra. A palavra é mais verdadeira do que os seus argumentos. Se os seus argumentos forem os argumentos de Deus, você está no bom caminho. Amém? Deixa Deus fazer o que tem que ser feito. Deixa Deus fazer o que tem que ser feito. Não tente dar um auxílio para o Espírito Santo, uma ajudinha para Deus, mas também não impeça o que Ele quer fazer nessa noite. Você pode estar aqui gastando o seu tempo ou investindo o seu tempo, é uma escolha sua. Você pode gastar o seu tempo ficando alheio, julgando, questionando, racionalizando. Mas você pode investir o seu tempo, se abrindo para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Eu tenho certeza de uma coisa:
Nada acontece por acaso. Você está aqui nessa noite, não é coincidência, é propósito. Propósito. Deus trabalha com propósito. Deus trabalha com propósito. Você estar aqui nesse dia, nessa noite, é por causa de um propósito. Deus quer despertar coisas no seu coração, para que você seja um instrumento dele para ativar outras vidas. Você abriu em João capítulo 7? Versículos 38 e 39, diz assim. João 7, 38 e 39. Começa dizendo assim: quem crê em mim? Quantos creem no Senhor aqui? Então tudo que está escrito aqui é para você. Amém? Não é para o seu vizinho, não é para o seu irmão, é para você. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Diga: correrão. Sabe o que significa? Que você não é uma represa, você é um rio. E por onde o rio passa, ele leva vida. Quando uma cidade é construída às margens de um rio, ela se torna uma cidade próspera, porque o rio leva riqueza para aquela cidade. Sabe o que significa? Aonde você chegar, se você for um rio, você vai atrair a provisão de Deus sobre você e sobre aqueles que estiverem perto de você. Sabe, queridos, a Bíblia diz que eu e você somos dispenseiros. Sabe o que é dispenseiro? É o lugar de armazenamento de Deus. Você é o armazém de Deus, para saciar a fome e a sede daqueles que precisam ter aquilo que você está recebendo nessa noite. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Do que ele estava falando aqui? O próprio texto explica, porque a Bíblia se explica pela Bíblia. Ora, isto ele disse a respeito do, diga, Espírito. Do que ele estava falando aqui? De água natural ou da água do Espírito? Do Espírito. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Eu tenho uma boa notícia para você: Jesus já foi glorificado e o Espírito já foi dado. Ele já foi glorificado, o Espírito já foi dado. Sabe, queridos, lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, você não precisa abrir, abra quando eu te pedir. Eu vou parafrasear alguns textos aqui, depois você anote, confere na sua casa. Mas lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, fala a respeito de uma rocha. Uma rocha que lá no Velho Testamento, lá no Antigo Testamento, Moisés bateu nela e dela brotou água, dela fluiu água, uma água que saciou a sede de todos e também do gado. Ou seja, uma água que trouxe vida para um povo que na ausência dessa água iria perecer. Mas sabe o que eu acho interessante? Que 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4 faz uma alusão ou uma referência e diz que esta rocha que fluía a água era uma figura do próprio Cristo. Sabe o que é uma figura? Uma tipologia. Era uma figura do Cristo, porque Cristo é a rocha e nele está a água viva. Amém, queridos? Agora, nesta mesma peregrinação no deserto, da qual Moisés estava, eles tiveram muitas experiências. E vou dizer para você: deserto é um lugar de experiências poderosas com Deus. Deserto é um lugar de passagem, não monte sua tenda lá. É um lugar de você ter experiências com Deus sobrenaturais e passar por Ele, para que você possa chegar lá no final e poder contar os feitos do Senhor na sua vida. Amém, queridos? Mas nesse mesmo deserto do qual Moisés, que também é um tipo de Cristo, estava levando o povo do cativeiro para a terra prometida, eles tiveram também outras experiências. E a Bíblia diz que maná vinha do céu. E é interessante, queridos, que o maná vinha do céu, fazendo uma alusão ou sinalizando coisas que viriam ainda acontecer, porque Jesus Cristo, Ele é o pão vivo que desceu do céu.
Deus estava ensinando o povo a olhar para cima, um povo que estava escravizado, acostumado a olhar para baixo, amassando barro, e Deus começa então a usar situações para que eles levantassem a cabeça. Ei, chegou o tempo de você levantar a sua cabeça, porque o que você precisa não vem de baixo, vem de cima. Aleluia. Então o maná era uma alusão, uma figura do próprio Cristo, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele não caiu do céu, Ele desceu do céu. Antes de Jesus você comia o pão que o diabo amassou, mas agora tudo é tão diferente. Agora cada vez que você lê a Bíblia, você come o pão que amassou o diabo. É tudo diferente, porque Ele é o próprio pão vivo que desceu do céu. Mas sabe, queridos, eu acho tão interessante que aqui o pão, ele representa a palavra. Diga pão, palavra. Mas a água representa o Espírito. Jesus disse isso: do seu interior fluirão rios de água. Falando ele acerca do Espírito. Ou seja, o pão representa a palavra, a água representa o Espírito. E aqui nós vemos um perfeito equilíbrio entre a palavra e o Espírito. Olha que interessante. Deus é um Deus de equilíbrio. Porque se fosse só o pão, talvez você ia ficar embuchado. Mas se você tomasse só a água, talvez você ficasse desnutrido. É necessário o pão e a água. É necessário a palavra e o Espírito. Porque se você tiver só a palavra, você pode se tornar um religioso. Mas se você tiver só o Espírito desprovido da palavra, você pode ficar desnutrido espiritualmente e viver apenas com barulho. Mas Deus é um Deus de equilíbrio, e Ele é o provedor tanto da palavra quanto do Espírito. O pão é a palavra, e a palavra é o Espírito. Sabe, queridos, quando nós desfrutamos desse equilíbrio da palavra e do Espírito, só assim é que nós iremos conseguir manter a nossa vida espiritual fortalecida e equilibrada. Quando nós desfrutamos dessas duas realidades, ou seja, fluir no Espírito é tão importante quanto meditar na palavra. As duas coisas são importantes. Eu creio que esse público que está aqui é um público seleto. São pastores, pastores auxiliares, líderes, pessoas que talvez tenham aí uma chamada ministerial para ser ativada. Então que você saia daqui vacinado. Não seja alguém que está apenas dedicado ao estudo da palavra. Não que isso não tenha valor, tem muito valor. Mas lembre-se de uma coisa: se você desconsiderar o que o Espírito pode fazer na sua vida, você pode se tornar apenas um religioso. Mas se você trouxer para o equilíbrio, porque é o Espírito que vai te dar sabedoria e revelação da palavra. A revelação da palavra vem pelo Espírito. E por isso é tão importante o equilíbrio entre a palavra e o Espírito. E deixa eu quebrar aqui algo que muitos falam: não, irmão, a letra mata. Eu sei que alguns dizem isso, mas eu nunca vi ninguém morrer porque leu a Bíblia. Quando a Bíblia diz a letra mata, está falando da lei mata, mas o Espírito vivifica. Aleluia. Ô irmão, a letra mata. Fulano morreu, causa morte, leitura de Bíblia. Não! A palavra é Espírito e vida. Você pode morrer não lendo a Bíblia, mas por ler eu duvido, porque ela é vida para nós. Mas a revelação das Escrituras, ela vem por meio do Espírito. E é por isso que nós precisamos ter o equilíbrio. Então precisamos aprender a fluir. Diga fluir. Sabe o que é fluir? É você perceber o momento certo de pegar a onda. Sabe quando você vai para a praia e você fica esperando a onda certa?
para você pegar ela. Isso é você fluir no Espírito. Você não se envolve com qualquer coisa. Você fica esperando a onda certa. É nessa que eu vou surfar, é nessa que eu vou subir, é desta que eu vou desfrutar. Talvez você tenha que deixar passar algumas coisas que têm aparência de coisa boa na sua vida, para esperar algo que de fato tem valor. Aleluia. Isso é fluir no Espírito. Saber o tempo e o modo de cada coisa. Saber que há momento de falar e há momento de calar. Há momento de você ouvir e ficar quieto e digerir, para só depois falar. Sabe o que é isso? Isso é aprender a fluir no Espírito. Sabe o que é aprender a fluir no Espírito? É saber que talvez tenha momentos que você está andando num ativismo e tudo que você precisa fazer é parar, para discernir a vontade do Senhor para aquele momento. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Fluindo, 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 fluindo. Porque fluir no Espírito é tão importante quanto meditar na palavra. Mateus 22, 29, Jesus está falando algo muito importante aqui. E Jesus diz o seguinte: errais, não compreendendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Perceba que Jesus está falando das duas situações: das Escrituras e do poder, das Escrituras e do mover do Espírito, das Escrituras e do poder do Espírito em operação. Vocês erram não compreendendo as Escrituras, mas erram também não compreendendo o poder de Deus. E eu vou dizer algo para você, queridos: o Evangelho é o poder de Deus. Qualquer coisa que não tenha poder, logo não é o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Ah, naquela igreja acontece um negócio esquisito. Sim, vai se acostumando. Por quê? Porque o Evangelho está sendo pregado. E o Evangelho é o poder de Deus. E quando o poder de Deus entra em operação, os cegos passam a ver, os surdos passam a ouvir, os paralíticos começam a andar. Quando o poder de Deus entra em operação, a água se transforma em vinho, tira dinheiro da boca de peixe. Ei, não espere normalidade nas coisas do reino. Esses dias eu falei isso lá na igreja a qual eu pastorei. O que você diria se você me visse na praça da cidade falando com uma árvore? Se o pastor, ele endoidou. Passei na praça, ele estava conversando com uma árvore. Talvez você também achar isso, você visse seu pastor fazendo isso. Mas eu vou dizer que Jesus fez. Jesus falou com a figueira. Isso não é normal. Ou você decide ficar na normalidade, ter uma vida vazia, desprovida do poder, ou você decide se lançar em coisas mais intensas e desfrutar do poder. Errais, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mas eu e você não vamos errar. Diga: eu não vou errar, porque eu vou compreender tanto as Escrituras quanto o poder de Deus. Aleluia, aleluia. Ei, talvez você está aí questionando: esse pastor fica dando umas risadinhas ridículas. Eu prefiro ser ridículo e cheio do Espírito do que um certinho e seco de Deus. Eu não sei se eu vou voltar aqui de novo, estou aproveitando. Aleluia. Mas será que de fato conhecemos o poder de Deus? Será que nós conhecemos? Sabe, queridos, conhecer a Bíblia e não entender como o Espírito Santo se move é como ser apenas 50% eficaz. Você conhecer as Escrituras e não entender como o Espírito se move é como você ter um carro
do último tipo, com todos os acessórios, sem gasolina na garagem. Ele continua sendo seu, top, o mais fino, o mais completo e tão inútil, porque o tanque está vazio. Porque é o Espírito que vai pegar a palavra e tornar ela vida em você. Eu quero lembrar você que no início de tudo a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Sabe o que Deus fez? Liberou a palavra. E a palavra apegou-se ao Espírito. E porque a palavra apegou-se ao Espírito, ali teve poder de criação. Diga a palavra e o Espírito. Pastor, eu tenho 10 anos de crente, nada acontece na minha vida. Ei, está na hora de você começar a perceber mais as coisas do Espírito. Está na hora de você ter a revelação das Escrituras pelo Espírito. Talvez você diga, não, pastor, mas eu já tenho o Espírito Santo. Mas eu vou dizer algo para você. É maravilhoso você ter o Espírito Santo. E eu digo para você que desde que você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo. A questão não é se você tem ou não tem. A questão é se o Espírito tem em você. Porque se Ele te tem, faz toda a diferença. Se você o tem, mas ele está ali, incubado, imobilizado por uma estrutura de religião. Você tem, mas é como se não tivesse. É apenas o selo que te dá a garantia da salvação. Mas ainda assim o carro vai estar sem gasolina. Agora, se você perceber essas coisas e entender que o mesmo Espírito que você tem deseja ter você, tudo será tão diferente. Será que o Espírito Santo de Deus poderia dizer, eu tenho você? Será que ele poderia dizer isso? Eu tenho você, eu te tenho por inteiro. Ei! O Senhor quer ter você por inteiro. Não é só nos momentos de culto, quando você está com a mãozinha de jacaré para cima, dizendo que você ama o Senhor. É todos os dias. É na sua casa, quando as coisas parecem que não estão funcionando bem, e você entende que o maior habita em você, e que o Espírito Santo habita em você, e que o poder de criação está dentro de você. E então você entendeu que dentro de você tem o potencial para mudar todas as coisas. Diga, a partir de hoje, o Espírito Santo me tem por inteiro. Esse pastorzinho fica aí só rindo. É melhor rir que chorar, crente. Porque a alegria do Senhor é a nossa. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, queridos, eu e você precisamos ser apenas o palco. Aqui tem um palco. E eu estou sendo o canal de Deus para abençoar a sua vida. Eu não tenho nada que do céu não me seja dado. E eu compreendo plenamente que sem Cristo eu nada posso fazer. Conheço as Escrituras que diz que toda boa dádiva e dom perfeito vem dele. Então eu não posso me orgulhar de algo que nem é meu, mas que vem dele. Agora entenda algo. Aqui existe um palco. E eu estou sendo um instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Sim, mas o que isso tem a ver com o Espírito Santo? Você precisa apenas ser o palco, para que o Espírito Santo de Deus possa se mover através da sua vida, para que Ele possa operar através da sua vida, para que você possa ser o canal de Deus para alcançar a vida de outras pessoas. Sabe, queridos, o Espírito Santo ele precisa aparecer, mas para ele aparecer você tem que desaparecer. Sabe qual é o grande problema? As pessoas querem aparecer. Acontece um milagre, logo tira uma foto com a cadeira de roda. Tem alguma coisa errada nisso? Não, não tem nada errado. Mas qual é a motivação?
Se você for, ninguém aqui está olhando para o palco. Ai, que lindo. Não. O que importa para você não é o palco, é o que sai dele. O que importa para as pessoas não é você, é o que sai de você. Porque o que sai de você, inspirado pelo Espírito, muda a vida das pessoas, liberta os cativos, traz cura, restauração e salvação. Porque o homem bom tira do bom tesouro do seu coração coisas boas. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, queridos, normalmente as pessoas querem os dons do Espírito. Isso é praticamente comum de todos os crentes. Eles querem os dons do Espírito, mas não conhecem a pessoa do Espírito. Eles querem os dons do Espírito, mas não conhecem a pessoa do Espírito. O mesmo Espírito que está dentro deles, desconhecido. E sabe que o Espírito Santo, ele deve ser o seu maior amigo e melhor amigo. Ele é o teu conselheiro, é o teu ajudador. Ele é um guia seguro, te conduz por caminhos retos. Ele é aquele que traz a revelação das Escrituras, nos guia toda a verdade, nos ensina todas as coisas, não nos deixa sermos confundidos. Sabe quem é esse? O Espírito Santo. E sabe aonde ele habita? Dentro de você. Sabe, queridos, quando você abre a sua Bíblia para ler, Deus é tão bom que botou o autor da Bíblia morando dentro de você. Porque toda a palavra é inspirada pelo Espírito. Então imagina você ler a Bíblia com o autor narrando a Bíblia para você. Sabe o que é isso? Isso é revelação das Escrituras. Isso é conhecer a pessoa do Espírito. Sabe, queridos, lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, diz o seguinte: ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Olha só, aqui, uma palavra inspirada pelo próprio Espírito de Deus, por nosso coração, está falando com crentes. Diz assim, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos. Está falando com a igreja, está falando com crentes. Ou seja, essa mesma situação se aplica à nossa realidade hoje. Nós somos a igreja, nós somos os crentes da atualidade. E aqui está escrito, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabe o que significa? Deus deseja que você tenha conhecimento a respeito dos dons espirituais. Este é o desejo de Deus. Agora, conhecer intimamente a pessoa do Espírito Santo é fundamental para aprender a se mover nos dons. Eu preciso ter intimidade com o Espírito. Sabe, queridos, quando você tem intimidade, você começa a descobrir os gostos daquela pessoa. É ou não é verdade? Quem é marido ou esposa aqui sabe. Você sabe o que seu marido gosta, você faz coisas para agradá-lo, pelo menos deveria. Nenhum amém, só alguns concordaram assim, ou deram uma risadinha. Eu vou dizer para os maridos vão ensinar para elas. Você que é marido, conhece os gostos da sua esposa, então você faz o possível para fazer coisas que agrada a ela. Obrigado pelos meus irmãos que entenderam a mensagem. Quando você conhece alguém, você sabe os gostos daquela pessoa, a intenção daquela pessoa. Só num olhar você percebe o que ela está desejando. Sabe, queridos, quando nós conhecemos a pessoa do Espírito de uma forma íntima, no menor sopro, no menor sussurro, você começa a perceber, os ventos estão soprando por aqui. E sabe, queridos, tem pessoas aqui que estão se esforçando para fazer coisas que não precisariam fazer força alguma, porque estão trabalhando na força do braço, quando tudo o que deveria fazer é perceber onde os ventos estão soprando. E nesse momento a gente levanta as velas do nosso barco, a gente recolhe os remos que representam a força do nosso braço e deixamos o sopro do Espírito nos conduzir com leveza. Hashtag fica a dica para você.
perceber onde os ventos estão soprando, aprender a se mover nos dons. Sabe, queridos, somente pelo Espírito de Deus é que é possível mergulhar nas profundezas de Deus e conhecer a mente de Deus. Você sabia que você pode conhecer a mente de Deus? Meu Deus, de onde ele tirou isso? Da Bíblia, essa que você tem aí. Abre comigo a sua Bíblia. Romanos capítulo 11. Talvez você está preso num texto. É porque às vezes você promete que você vai me amar. Nós vamos morar todos no mesmo céu. E eu desejo que sua casa espiritual seja do lado da minha mansão celestial. Estou brincando, gente. Só para descontrair. Mas enquanto você abre a sua Bíblia em Romanos, eu quero trazer um texto para você. Eu me lembro quando comecei a ouvir essas verdades, eu estava armado, munido de munição de religião. Cada verdade eu tinha um sofisma. Pá! E aí quando eu ouvia, você pode compreender a mente de Deus, você pode entender a mente de Deus. Não, isso é impossível. Afinal de contas, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, jamais penetrou no coração do homem, são essas coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E eu parava aí. Mas o texto continua. O mesmo texto continua e diz: mas a nós Deus nulas revelou pelo seu Espírito. Oh, Deus de mistério! Não. Deus de revelação. Isso é uma lapada nos profetas que faz mistério. E continua sendo, porque não falou nada. Deus é Deus de revelação. Você abriu Romanos? A vida com o Senhor é divertida demais. Glória a Deus. Romanos capítulo 11, versículo 33 e 34. Olha o que diz aí. Romanos 11, 33 e 34. Diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor? Ou quem se fez o seu conselheiro? Esse texto ele revela a grandeza, ele revela a riqueza, ele revela a profundidade do conhecimento de Deus. Mas sabe, queridos, será que seria possível ao homem ter essa compreensão? A compreensão da grandeza, da riqueza, da profundidade do conhecimento de Deus. Será que isso seria possível ao homem? Eu diria para você que para o homem natural é impossível. Mas totalmente possível para o homem espiritual. O homem natural, quem é esse? É o homem sem Deus. É o homem que não nasceu de novo. E se não nasceu de novo, não é habitado pelo Espírito. Este é o homem natural. Mas o homem espiritual, ele pode compreender com clareza. Por quê? Porque ele tem a mente de Cristo. Ele tem um espírito da verdade. Ele tem um espírito de revelação no seu coração. Vá comigo para 1 Coríntios capítulo 2. Primeiro Coríntios capítulo 2. Versículos 11 e 12. Você está comigo? Diz assim: pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, diga assim também.
mais ou menos assim, olha, só eu sei o que está no meu coração. Parece ou não parece espiritual? Só eu sei as coisas que estão no meu coração. Sim, a gente não tem uma bola de cristal para saber. Graças a Deus. A gente pode ter espírito de revelação. A gente pode ter palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, mas não espírito de adivinhação. Ok? Agora, o que esse texto está dizendo é justamente isso. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Já estaria bom se fosse até aqui, não estaria? Mas olha o que o texto diz. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de quem? De Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Quem pode conhecer Deus de fato? O Espírito de Deus, é óbvio. Mas qual o Espírito que você recebeu? Diga: o Espírito de Deus. O Espírito que conhece Deus está dentro de você, e Ele quer revelar a Deus para você, para que você comece a perceber a grandeza, a profundidade, a riqueza, o conhecimento de Deus. Por quê? Porque eu e você temos o quê? A mente de Cristo. O Espírito de Cristo está em nós. O Espírito da verdade está em nós. Você acha que é pouco? Avança um pouquinho, verso 14. Diz assim: ora, o homem natural. Quem é o homem natural? É o homem sem Deus, que não nasceu de novo. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Para um pouquinho, olha para cá. O que você faria se você visse um gato latindo e um cachorro miando? Boa! Opa, acabou com o meu exemplo. Poliglota dizendo, né? Mas no mínimo você iria se escandalizar. É ou não é verdade? Porque não é comum um gato latir, e também não é comum um cachorro miar, ok? Assim como não é comum um crente não entender as coisas de Deus. Porque esse texto está dizendo que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Isso é coisa de homem natural. Então quando aquele crente vai negar, não, isso eu não aceito. Coisa de homem natural. Homem sem Deus, que não nasceu de novo. Não, isso eu não aceito. Isso eu não aceito. Ei, não interessa se você aceita ou não aceita. Interessa se está na Bíblia. Você pode até não aceitar, mas isso não muda a verdade da palavra. O fato de você não aceitar é como você rejeitar uma sobremesa que alguém te deu. Mas ela não deixou de ser sobremesa porque você não comeu. Alguém vai desfrutar do seu lugar. É por isso que tem crente do seu lado, cheio do Espírito, falando em outras línguas, profetizando, vivendo coisas espetaculares, sobrenaturais. E talvez você ainda não. Por quê? Porque você está só observando, um voyeur. Você está tomando lapada de tudo que é lado. Estamos aprendendo, queridos. Aprendendo a nos mover no Espírito. O texto diz: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque para eles são loucura. É por isso que eles dizem que a gente é louco. Não, esses crentes são loucos. Ficam aí gritando, chorando, pulando, falando os negócios com uma língua enrolada. Ei, a Bíblia é tão verdadeira que ela diz línguas, diga, estranhas. Rapaz, se é estranho é porque é estranho. Então não tente entender o que é estranho, porque a Bíblia já diz que é estranho. Rapaz, esse negócio é estranho. Sim, é verdade. Isso eu concordo com você. É estranho mesmo. Está escrito, é línguas estranhas. É que nós temos dificuldade em aceitar o que é estranho. Mas quando você aceitar o que é estranho, o que era estranho deixou de ser estranho e passou realidade na sua vida. Olha o que diz aí. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Então não tente discernir coisas espirituais pelo âmbito natural, que não vai dar certo.
Logo na sequência, o versículo 15 diz o seguinte: diz que aquele que é espiritual. Quem é espiritual aqui? Aquele. Não, tem gente que não levantou ou se levantaram, é meio espiritual. Quem é espiritual aqui? Aleluia! Aquele que é espiritual, ele discerne bem todas as coisas. Ele não discerne mais ou menos meia boca, ele discerne bem todas as coisas. Você é um ser espiritual. Deus te fez um homem espiritual, uma mulher espiritual. Você é espiritual, por quê? Porque o Espírito do Deus vivo habita dentro de você. Sabe que eu me lembro, eu me converti há 20 e tantos anos atrás. Eu me lembro como se fosse hoje. Salmo 46. E depois tocou uma música que só quem tem mais de 20 anos de igreja vai lembrar. Falava assim: o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Quem lembra disso? Rapaz, eu cantava e não entendia nada, mas eu sabia que era bom. Depois a revelação chegou e eu entendi. É verdade. O Espírito Santo se move. Diga em. Sabe o que o Espírito Santo está fazendo? Se movendo em você? A mesma coisa que o Espírito Santo estava fazendo, pairando sobre as águas, se movendo, esperando uma palavra que saia da sua boca, para que esta palavra se apegue ao Espírito e produza vida. Quem quer o avivamento aqui? Pare de esperar e comece a agir. Sabe o que é avivamento? É levar vida onde tem morte. Isso é avivamento. Glória a Deus. Sabe, queridos, esse texto aqui que diz que aquele que é espiritual discerne bem todas as coisas, é algo muito mais profundo do que apenas alguém que nasceu de novo. A palavra espiritual aqui, ela se refere principalmente a um crente, que claro, obviamente nasceu de novo, crente, né? Mas se refere principalmente a um crente que se mantém cheio do Espírito a ponto de se deixar ser controlado pelo Espírito. Aquele que é espiritual discerne bem todas as coisas. Ele percebe no Espírito. Mas está falando de alguém que, além de ter nascido de novo, se mantém cheio do Espírito. Mais do que isso, está tão cheio do Espírito que ele se deixa ser controlado pelo Espírito. Em Romanos 8,14 diz que aqueles que são filhos de Deus, eles são o quê? Guiados pelo Espírito de Deus, ou controlados pelo Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus assumir o controle na sua vida, você vai parar de dar com a cabeça no poste, murro em ponta de faca, errar o caminho, ter que voltar atrás e ficar patinando. Não, acabou esse tempo na sua vida. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus conhece o seu futuro. E Ele sabe o que é melhor para você. E se você for controlado pelo Espírito, você vai discernir bem todas as coisas. Vai saber o momento de parar, o momento de avançar, o momento de dizer sim, o momento de dizer não. Por quê? Porque você é um homem espiritual e você discerne bem todas as coisas. Você está tão cheio do Espírito que você se deixa ser controlado por Ele. Agora isso também explica o outro lado. O porquê é que tantos crentes não conseguem discernir bem todas as coisas? Porque não se mantém cheio do Espírito. E quem não se mantém cheio do Espírito vai ter dificuldade em discernir bem todas as coisas. É por isso que nem todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Esse texto, numa versão mais apropriada, mais fiel ao original, eu diria assim: todos aqueles que são filhos maduros, diga maduros. Todos aqueles que são filhos maduros de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Porque um filho com maturidade consegue discernir a voz do Pai, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aleluia. Sabe, queridos, se manter cheio do Espírito é nossa responsabilidade. É uma questão de decisão. É uma escolha. Você pode escolher ter uma vida cheia ou uma vida vazia. Isso não depende mais de Deus. É nossa responsabilidade. Agora, como assim não depende mais de Deus? Eu sabia que
ele ia falar alguma besteira. Não, é que o que dependia de Deus ele já fez. A parte dele está feita. Mas como eu posso me manter cheio do Espírito? Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Vamos aprender como nos manter cheios do Espírito. Oh, aleluia. Versículo 17 a 21. Abra comigo. Efésios 5, 17 a 21. Diz assim: por esta razão não vos torneis insensato, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Sabe o que esse texto está dizendo? Que todo cristão que não compreende a vontade do Senhor é um cristão insensato. Se percebe a seriedade disso? Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Mas, pastor, qual é a vontade do Senhor? É só continuar lendo, a gente vai descobrir. Aqui no versículo 18 diz assim, falando do que? Da vontade do Senhor, de compreendermos a vontade do Senhor. Então ele explica qual é a vontade do Senhor e diz: e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos. Diga enchei-vos. Enchei-vos do Espírito. Isso quebra muita coisa. Quantas vezes eu orava e dizia: Senhor, me enche, me enche, me enche, me enche, me enche, e o negócio não acontecia. E aí eu, não, tá bom, amanhã ele vai encher. Não, aqui não está dizendo Senhor, que é para pedir Senhor, me enche. Ele está dizendo enchei-vos. É você que se enche. É sua responsabilidade. Porque o Espírito Santo já foi dado. Ele não será dado, ele já foi dado. Mas como eu me encho do Espírito? Vamos continuar lendo e vamos entender. Mas enchei-vos do Espírito, verso 19. De que forma nos enchemos do Espírito? Falando entre vós com o quê? Com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Sabe, queridos, se você não sabe cantar, abra sua Bíblia e comece a cantar a palavra. Daqui a pouco você vai começar a perceber que algo dentro de você começa a ser ativado. E até quem não canta vai começar a cantar. E daqui a pouco você vai perceber um novo cântico brotando no seu coração. Umas línguas estranhas fluindo. Aqui cânticos espirituais. Está falando de cânticos em outras línguas. Como é que você se enche? Salmodiando ao Senhor. Comece a salmodiar. Ei, você pode ser um criador de salmos espirituais para o Senhor. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha. Eu também. Vá para o banheiro, seu quarto, procure um lugar que você se sinta à vontade e comece a salmodiar o Senhor, e comece a exaltar o Senhor. E daqui a pouco você vai ver que o ambiente mudou. E de repente você vai perceber que o peso saiu e leveza chegou. Porque você está cheio do Espírito e a unção quebra o jugo. Ah, pastor, mas não canto nada. Eu também não. Eu costumo dizer que a única cantada boa que eu dei foi quando eu cantei minha esposa e ela casou comigo. Mas para o Senhor, eu não estou nem aí. Eu abro meu coração, eu começo a salmodiar. E daqui a pouco, querido, eu não sei mais se o céu desceu, se eu subir. Eu sei que o ambiente muda. Mas não é só isso, tem outras formas de se encher do Espírito. Aqui continua falando e diz o seguinte: dando sempre graças a Deus por tudo. Diga tudo. Dar graças é uma forma de encher-se do Espírito. É por isso que tem crente seco, porque é um crente murmurento e ingrato. A ingratidão fecha os céus. Aqui está dizendo: seja grato por tudo. Tudo no grego, hebraico, aramaico, português, inglês, é tudo. Se você tem, você agradece.
Se você não tem, você agradece porque vai ter. Se tem arroz com feijão, sem bife, você agradece. Se tem picanha com Coca-Cola, você agradece. Ei, não importa, você tem que ter um coração grato. Eu vou te dar uma dica. A gratidão, além de te encher do Espírito, libera o céu para agir em seu favor. Jesus ergueu as mãos e deu graças pela insuficiência. E o que era pouco superabundou, tiveram que juntar mais. Juntar no cesto. Ele podia, Senhor, que saia justa, que encrenca. Esse povo tudo faminto, só tem aqui uns peixinhos merreca, uns pãozinhos de nada. E agora eu vou passar vergonha? Não, Pai, eu te dou graças. Você precisa aprender a ser mais grato. Você vai andar mais na dimensão do Espírito. E você vai ver o favor de Deus se manifestando na sua vida como nunca antes. Coração grato é uma das formas de encher-se do Espírito. Mas o texto continua no verso 21, diz o seguinte: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ei, sujeitar-se uns aos outros faz parte do encher-se do Espírito. Não, eu não me submeto a ninguém, só a Deus. Ei, vai ler a Bíblia. Porque a Bíblia diz: sujeitai-vos uns aos outros. Quando há uma sujeição mútua no corpo de Cristo, a atmosfera espiritual da igreja muda. A glória do Senhor se manifesta. Aqueles cultos, eles deixam de ser palestras e passam a ser cultos poderosos no Espírito. Por quê? Porque princípios estão sendo cumpridos. Sabe, queridos, aqui há uma instrução tão poderosa que deve ser obedecida por nós. Ou seja, esse texto deixa claro que é da vontade do Senhor que nos mantenhamos cheios do Espírito. Alguém pode dizer um amém por isso? Deus deseja que você se mantenha cheio do Espírito. Lembrando que nos mantermos cheios do Espírito não depende mais de Deus, mas depende de quem? De nós. Enchei-vos. Agora, por que eu estou falando isso? Perceba que tudo o que foi falado nesse texto que eu acabei de ler são responsabilidades nossas. Salmodiar, cantar, ter um coração grato, sujeição, não são atribuições delegadas para nós? Então é nossa responsabilidade. Sabe, queridos, Romanos capítulo 12, versículo 11, diz o seguinte: sede fervorosos de espírito, ou no espírito. Sede fervorosos, sede afogueados. Eu vou dizer algo para você: mosca não pousa sobre fogo. Porque se tentar pousar, vai se queimar. O diabo não vai fazer gracinha com você se você se manter aquecido espiritualmente. Sabe o que é ser fervoroso no Espírito? Aqui nós estamos num bom lugar para dar esse exemplo. Alguém aqui já ferveu leite no fogão de lenha? Quem já fez isso, levante a mão. Que bênção. Tem lugares que eu vou, eu dou esse exemplo, ninguém levanta a mão. Essa geração nova nem sabe o que é um fogão a lenha. Vai achar que é um micro-ondas de ferro. Cadê os botões para apertar? Não tem, é lenha, rapaz. Mas quando você esquenta leite no fogão a lenha, você põe bem no meio, que é para esquentar rápido, não é verdade? Quando começa a subir, normalmente a gente faz o seguinte: a gente tira do centro e põe mais para o lado, não é assim? Para que ele se mantenha quente, mas ele não entre em fervura, não é verdade? Mas se você quiser que ele ferva, é fácil, você só puxa de volta. E aí aquilo que está dentro vem para fora. Sede fervoroso no Espírito é isso. Você se mantém tão aquecido que na hora da necessidade você só puxa para o centro, põe mais um graveto e aquilo que está dentro vem para fora. Ei, tudo começa dentro de você. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei quantos pastores estão aqui, mas eu quero dizer algo para você, pastor. Você, pastor auxiliar, líder da sua igreja, se você quer ver a sua igreja afogueada, seja o primeiro a ser fervoroso.
Seja o primeiro. Sabe por quê? Porque a igreja é a cara do seu líder. A igreja é a cara da sua liderança. Não tem expectativa que a igreja vai andar num ritmo que você não andou. Mergulhe, seja intenso, seja extravagante, quebre os protocolos, só não quebre princípios. E você vai ver o que vai acontecer na sua igreja. E uma igreja fervorosa é uma igreja que atrai. Método de crescimento explosivo de igreja: unção do Espírito. A unção atrai, quebra o jugo. A unção opera sinais, maravilhas. A unção, ela tira o peso. A unção abre a visão espiritual. Sabe, queridos, eu não queria dizer isso, mas a Bíblia diz, então posso dizer. Apocalipse 3:13 diz que os mornos estão a ponto de serem vomitados. Você consegue entender a seriedade disso? Os mornos, eles estão a ponto de serem vomitados. Sabe, queridos, eu volto a dizer para você, tão importante quanto você meditar nas Escrituras é aprender a se mover no Espírito, ou considerar o mover do Espírito. Mas também, tão importante quanto se manter cheio do Espírito, é saber como se mover no Espírito. Eu e você precisamos estar cheios do Espírito, mas também discernindo e aprendendo como nos mover no Espírito. Eu falo isso, querido, por quê? Porque eu já presenciei extremos, aonde qualquer coisa que acontecesse no meio da igreja era do Espírito, até gente cacarejando. Mas já tive para o outro lado, aonde nada era do Espírito, porque tudo era demônio. E eu digo para você que o certo não é nem aqui e nem lá, é o meio do caminho. Discernindo, percebendo, julgando pelas Escrituras. Porque se nós nos movemos de forma adequada, nós não vamos tropeçar, não vamos trombar, não vamos quebrar princípios, não vamos machucar ninguém. Sabe, queridos, muitas vezes aquilo que nos impede de nos mover tem aparência de coisa boa. É um zelo extremo que beira uma preocupação em não escandalizar as pessoas. Você está comigo? Eu sei exatamente quem. Eu passei por tudo isso aí. Eu não posso escandalizar. Vai que entra um novo convertido e vê aqui falando em outras línguas, ele nunca mais vai voltar. Ei, não tente fazer você o que o Espírito pode fazer de uma forma tão simples. Sabe por quê? Porque nós não vamos prestar contas para os homens, mas sim a Deus. E nós precisamos valorizar, considerar a unção que está sobre nossas vidas. Nós precisamos, queridos, considerar que sobre nós há uma unção, e que essa unção não é para o nosso deleite, é para abençoar os outros. A unção que está sobre a sua vida não é para você, crente. A unção que está sobre a sua vida é para os outros. Então, se você não está deixando a unção fluir, o Espírito se mover, você está usurpando coisas que seriam dos outros. A unção que opera na vida do seu irmão é para abençoar a sua vida, mas a unção que opera na sua vida é para abençoar a vida do seu irmão. E eu e você precisamos então valorizar a unção que está sobre nós. Amém, queridos? Ah, mas eu tenho medo de errar. Mas eu vou dizer uma coisa para você. É melhor você correr o risco de acertar, mesmo que erre algumas vezes, do que não acertar nunca por medo de errar. Você está comigo? Sabe por quê? Muitas vezes o medo de errar paralisa o mover do Espírito em nossas vidas. Tem aparência de coisa boa. Não, eu não quero errar. Eu também não quero. Mas não seja tão extremático a ponto de não querer errar nunca, que também não faz nada nunca e nada acontece.
está comigo? Nós já estamos finalizando, mas eu quero citar para você um texto. Atos capítulo 1, versículo 8. Diz o seguinte: mas recebereis, diga, poder. Sabe o que é poder? Dinamite. A palavra dunamis procede da palavra dinamite. Na verdade, é a palavra brasileira e a palavra dunamis, dinamite. Quando você quer implodir uma rocha, as pessoas fazem um furo, põem dinamite. Quem trabalha em pedreira, ou já trabalhou, já viu, sabe como funciona. Faz um furo, põe dinamite e... sabe o que Deus quer fazer? Implodir a estrutura de religião que tem prendido você. E recebereis poder, diga poder, ao descer sobre. Aqui está o segredo. Diga sobre. Eu vou dar um exemplo para você. Eu estou vestido, não estou? Não estou assim tão bem vestido, porque eu perguntei para o pastor Rui se podia ser mais tranquilo. Eu quase que vim com o meu cerolão, mas daí, não, acho que é melhor. Estou brincando. Eu estou vestido, mas se eu tirar isso aqui, por favor, pastor, puxa. Não, calma, rapaz. Eu continuo vestido? Ok. Porque isso aqui é uma vestimenta que vem sobre. Quando você nasceu de novo, o Espírito Santo de Deus veio habitar dentro de você. Naquele momento você passou a ser casa de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. E o Espírito Santo de Deus se move em você. Mas quando você recebe o batismo com o Espírito Santo é diferente. Você recebe um revestimento que vem sobre. E isso faz toda a diferença. Por exemplo, você está andando na rua 2 horas da madrugada e uma pessoa, ela aparece do nada e faz um sinal para você encostar. Você encostaria? De jeito nenhum. Mas se essa mesma pessoa estivesse vestida com uma roupa que mostra a autoridade que ela tem como um policial rodoviário, você pararia ou não? Mas e se fosse a mesma pessoa? Você só pararia porque algo está revestindo ela e aquilo demonstra a autoridade que ela tem. Você conseguiu pegar? O que é o batismo com o Espírito Santo? É um revestimento que te dá autoridade. E quando o diabo olha para você, ele reconhece: com esse eu não posso mexer, porque ele tem autoridade. Com esse eu não posso, porque ele está revestido de poder. Com esse eu não posso, porque sobre ele está um revestimento de poder, um dinamite que destrói as obras do diabo. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e então sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sabe para que é esse poder? Para você testemunhar dos feitos do Senhor. Eu posso fazer uma brincadeira aqui? Diga: eu sou testemunha de Jeová. Eu estou falando da religião, queridos. Não é disso que eu estou falando. Mas Deus te deu o poder para você ser um testemunha do céu aqui na terra. Agora olha só, queridos. Misericórdia. Você entendeu o que eu disse, né? Não sai daqui dizendo aquilo que eu não disse, gente. Pelo amor de Deus. Eu disse, não estou falando de religião. Eu estou falando de um princípio. Você é sim testemunha de Jeová aqui nessa terra. Testemunha de Deus nessa terra. Mas para isso, Ele te revestiu com poder. Autoridade. Agora, o que é testemunhar? Eu já estou finalizando. Mas vai dar tudo certo. Você vai me amando e vai dar tudo certo. Como você pode ser testemunha?
Só é testemunha alguém que estava presente no fato. É ou não é verdade? Presenciou um acidente, não se pode testemunhar. Aconteceu assim, eu estava lá, eu vi, fui testemunha ocular, então eu estou aqui para testemunhar. Mas como nós poderemos ser testemunhas de Cristo se nós não estávamos na época que Ele estava? Sabe por quê? Porque o Espírito de Cristo está dentro de você e sobre você. O Espírito que testemunha os feitos do Senhor está sobre você. Sabe para quê? Para que você continue fazendo as mesmas obras e obras maiores. Sabe o que é testemunhar? É produzir provas. Testemunhar nada mais é do que produzir provas. Sabe, queridos? Sabe o que é testemunhar? Testemunhar é a demonstração de sinais que operam por meio de nossas vidas. A sua vida operando em sinais, testemunha do poder de Deus nessa terra. Sabe o que é testemunhar? Testemunhar é deixar fluir por meio de nós o mesmo poder que ressuscitou a Jesus de entre os mortos. Não, você não tem noção. O Espírito que está dentro de você e sobre você é o mesmo poder que ressuscitou a Jesus de entre os mortos. Não, só para você ter noção do tamanho desse poder. Quando Jesus foi ressuscitado, a Bíblia diz que mais de 500 foram ressuscitados juntamente com Ele. Tamanho poder que foi desencadeado na ressurreição. Qual é a diferença? Jesus ressuscitou e nunca mais morreu. Os outros voltaram a morrer de novo. Agora esse mesmo poder está sobre sua vida, para você ser um testemunha. Aleluia. Marcos capítulo 16, a partir do versículo 17, diz o seguinte: e estes sinais acompanharão os incrédulos. Não. Ei, sinais, eles estão diretamente relacionados aos que creem, aos da fé. Estes sinais acompanharão aos que creem. Aí diz, em meu nome. Ei, não é no meu nome, nem no nome da denominação que eu sirvo. Não, nem no nome do meu pastor, do meu apóstolo, sei lá. Não, é no nome de Jesus. Em meu nome expulsarão demônios. Sabe o que está dizendo aqui? Que não é mais para você ligar para o seu pastor 3 horas da manhã para ele expulsar um demônio. É você que vai expulsar. Você crê? Então isso é para você, crente. Diz o seguinte: em meu nome expulsarão. Aqui não está falando estes sinais acompanharão os pastores, os apóstolos, os profetas. Não, os que creem, diga os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Está na Bíblia. Está aí na sua Bíblia. Aí vem os, não, pastor, isso aí não é assim não. Isso é língua, é outro idioma. Não. Quando a palavra fala outro idioma, a palavra ali é dialectos. Quando fala outras línguas, no que se refere a línguas estranhas, a palavra é glossa. Não tem absolutamente nada a ver com língua em outro idioma. Aqui está falando, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão... Eles serão. Agora, Jesus estava dando instruções, ele estava já glorificado, passou ali um tempo, 40 dias, falando acerca das coisas do reino, estava pronto para esse assunto aos céus. E aí a sequência do texto diz o seguinte: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus. Aí começou o ministério deles aqui na terra. Agora Jesus passou a bola, passou o bastão. Não, quando Jesus quiser. Não, ele já quis. Agora é nossa responsabilidade, é responsabilidade da igreja. E aí diz o seguinte: depois que Jesus
assentou-se à direita de Deus. Versículo 20 diz assim: eles, pois, saindo. Quem eram esses? Os discípulos, que ouviram aquela instrução. Vocês vão no meu nome expulsar demônios, falar novas línguas, impor as mãos sobre os doentes. Eles ficaram curados. Eu estou indo, a minha parte eu já fiz. Agora a bola está com vocês. Façam as mesmas obras, façam maiores. Eu estou indo, bye bye. Sabe o que ele está dizendo? Ei, a bola está com vocês. Eles, pois, saindo, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Sabe o que eles fizeram? Pegaram aquilo que Jesus disse, colocaram em prática e os sinais começaram a se manifestar. É justamente o que nós vamos fazer agora. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Glória a Deus. Glória a Deus.